Você sabe falar alguma palavra em outra língua? Olha só, o texto de hoje, na página 34, vem falando sobre palavra, identidade e diversidade. As palavras de muitas línguas, vamos acompanhar no texto? Leia com a prof. As palavras de muitas línguas foram criadas combinando ideias, unindo pensamentos. Para os Machacali, que vivem no norte de Minas Gerais, a palavra cax significa som de pássaros e a palavra amix, desenho ou risco. Juntas, formam outra palavra, cax amix, que significa escrever ou riscar o som. Assim, a palavra se torna a continuação de um pensamento, passado para todos do povoado. As diferentes línguas indígenas nos mostram, mais uma vez, a diversidade dessas culturas. Línguas, muitas vezes, bem diferentes entre si, são ainda hoje faladas por milhares de indígenas. Não falar a língua do seu povo é perder pouco a pouco a memória da sua cultura. A sabedoria indígena mora também nas palavras, na tradição oral, nos seus cantos e histórias. Esquecê-los é apagar do próprio conhecimento. Durante muito tempo, muitos povos foram reprimidos ao falar o seu próprio idioma, como os Chacriabá. O homem da cidade acabava interferindo e transformando as culturas de cada povo e os seus hábitos tradicionais. Perder a língua é como perder a força e a identidade. E dentro da própria aldeia, a identidade e também a igualdade são respeitadas. Por isso é que o chefe ou conselheiro não tem privilégios e não decide sozinhos. Os Krahó têm uma líder para resolver os assuntos do mundo feminino. Os Kayapó tem a Casa dos Homens e os Chavante têm o Conselho dos Velhos, que cuida dos assuntos da aldeia e das relações com o homem branco. Decidir também é saber escutar. Marilda Castanha, Pindorama, Terra das Palmeiras, São Paulo, Cosac, Naifa, 1999. E na página 35, nós vamos ver então, no Fique por Dentro do texto, nós vamos fazer a interpretação. E pergunta assim, qual é o tema do texto? Qual que é a ideia principal do texto? É a língua indígena como manifestação da identidade de um povo. Então, está falando puramente da linguagem, da manifestação, da cultura do indígena, né? Que não pode ser perdida, não pode ser perdida a identidade desse povo, né? E está perguntando assim na 25, considerando o tema, marque a finalidade do texto. Para que finalidade? Para que serve o texto? A letra A, é para compartilhar o canto das histórias dos povos indígenas? Está falando sobre isso? Compartilhar os cantos e as histórias do povo? É essa a ideia principal? Não. É explicar a origem histórica do povo indígena que habita na região de Minas Gerais? Não, também não é isso. A origem, né? Histórica, não. Tem finalidade de relatar a importância das línguas dos povos indígenas, sendo uma identidade cultural? Sim, exatamente, falou sobre isso, né? Ou notificar o cotidiano da vida dos povos indígenas que são pioneiros na terra? Também não. E a letra E, apresentar a alimentação típica dos povos pioneiros da terra brasileira? Não, não falou sobre isso, então a resposta certa é a letra C. Na 26 fala assim, segundo a cultura indígena Machacali, o que significa Cax Amix? Então, nós vimos que significa escrever ou riscar o som, como nós vimos no texto. E como surgiu a palavra Cax Amix nessa língua indígena? Ela surgiu, então, da junção de duas palavras, que é Cax, que significa som de pássaro, e amix, que é o desenho ou risco. Então, na verdade, eles escutavam os sons e eles rabiscavam aquilo que eles ouviam. É a nossa fala, né? Eu deixo com vocês no final desse vídeo, um vídeo cantado de outras línguas, né? Falando uma outra cultura, para que você possa
ver mais um pouco da cultura que nós vivemos. Na 29 diz assim: leia os trechos a seguir sobre as línguas dos indígenas e escreva as informações do relato Palavra e Identidade Diversificada da página 34 para confirmar ou corrigir cada ideia. Então, nós vamos ver se está falando uma coisa para correção ou então está falando uma afirmação, tá certo? Na letra A fala assim, ó, a língua indígena do Brasil se denomina Kayapó e está presente em vários povos de diferentes regiões. Então, nós temos que fazer ali correção. As línguas indígenas nos mostram, mais uma vez, a diversidade dessa cultura, tá certo? A letra B diz assim, algumas culturas indígenas têm líderes para tratar de assuntos relativos às mulheres do povo. Sim, isso é uma afirmação, exatamente. Então, os crahós, né, têm uma líder para resolver os assuntos do mundo feminino. Isso daí está escrito no finalzinho do texto, né? A língua indígena brasileira conseguiu ser preservada, tendo ainda hoje muitos falantes se comunicando no idioma original. Será que é verdade? Não, a correção, né? Durante muito tempo, muitos povos foram reprimidos ao falar o seu próprio idioma, o Xacribá. O homem da cidade acabava interferindo e transformando as culturas de cada povo e seus hábitos tradicionais. No exercício 30 diz assim, leia os seguintes trechos do texto. Então, nós temos ali letra A, B, C, D e E. E diz assim, as diferentes línguas indígenas nos mostram mais uma vez a diversidade dessas culturas. Letra B, não falar a língua do seu povo é perder pouco a pouco a memória de sua cultura. Letra C, esquecê-los é apagar o próprio conhecimento. Letra D, durante muito tempo, muitos povos foram reprimidos ao falar do seu próprio idioma, como os Xacribá. E letra E, juntas formam outras palavras. Cax, amigo, significa escrever ou rabiscar o som. Letra A, marque com X os trechos que têm sentido completo. Então, nós vemos ali que quem tem sentido completo, então, é a letra A, né? Nós temos a letra A e a letra D. Então, essas duas, elas têm o sentido completo. Agora, no seu caderno, você vai reescrever os trechos que necessitam de complementação, tá? Que tem algumas frases ali da letra A, E, que letra A, B, C e D, entre elas, tem algumas que não estão completas. Então, você precisa reescrevê-las completando a frase direitinho como está no texto, tá? Então, essas frases que estão incompletas seriam a letra C e a letra E, tá certo? A letra C, esquecê-los é apagar o seu próprio conhecimento. Esquecer quem? Esquecer os cantos e história é apagar o próprio conhecimento, tá certo? E a letra E diz assim, juntas formam outra palavra. O que juntas formam outras palavras? Qual que são? As palavras, você tem que pôr, as palavras cax e amix juntas formam outras palavras. Então, tá precisando algum pedacinho para ser completo, tá certo? No exercício 31 fala assim, o quarto parágrafo termina com a ideia de que perder a língua é como perder a força e a identidade. Letra A fala, como se pode perder uma língua? Como é que a gente pode perder uma língua? Então, se as pessoas sofrerem repressão, como os índios sofreram, né? Eles foram reprimidos pelo homem branco. Então, sofrendo repressão, sendo impedido de praticar a sua própria língua, tendo seus hábitos alterados por outra cultura. Tudo isso daí, essas coisas que acontecem, eles podem perder a sua identidade e também perder a sua língua. Letra B. Por que essa perda prejudica a identidade de um povo? O que faz? Qual que é o prejuízo para esse povo? A língua faz parte da cultura de um povo.
Quanto menos pessoas interagindo por meio dela no dia a dia, a língua corre risco de extinção. Então, tudo aquilo que não é falado, não é praticado, é esquecido. Então, se eles não praticarem, não falarem, acaba sendo esquecido. Deixo para vocês, então, agora no final, uma música bem legal para que vocês possam ver outros tipos de língua também, tá bom? Bom final de semana para você. Até mais. Ei! Palavra cantada! Bela Vista! Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar sob a cruz rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda há quem me ouviu. Vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu. Vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano